Tupã, essa eu vou com você. Você, Tupã, cravou uma informação e eu vou trazer aqui ela para você explicar pra gente e depois eu concedo uma parte pros meus colegas aqui. A informação é a seguinte, Fernando Tupã, que o secretário de Indústria e Comércio do Paraná, Ricardo Barros, que é deputado licenciado, quer dizer, ele voltou lá pra Câmara, tá por lá, ele estaria de saída do governo Ratinho, vai ficar fora mesmo do governo Ratinho, e o governador vai fazer uma reforma de secretariado. No entanto, o Ricardo voltaria para a Câmara Federal para coordenar a campanha de Hugo Mota, a presidência lá da casa, certo? E aí você crava também que o Ricardo tomou um café com o Lula e que pode ser que vá para a liderança do governo Lula. É informação quente, Pan? Paulo Caetano, isso ferveu no final de semana aqui em Curitiba, porque o Ricardo é um excelente articulador. Então, ele já vinha falando, eu já tinha conversado com ele algumas semanas atrás sobre esse assunto. Ele falou que havia essa possibilidade, mas não tinha cravado como certo. Mas as indicações são sim, Paulo Caetano, porque o Lula está precisando de um grande articulador no Congresso, ele não tem nenhum, e quer trazer alguns partidos e vai ser um dos homens fortes do Lula lá em Brasília. Isso você pode escrever. A gente tem que pensar o seguinte, existe um grande problema dentro do governo que é o apoio que não é normal. Eles definem algumas pautas e seguem algumas pautas, como eu já tinha falado no início da gestão ano passado. Algumas pautas eles aceitam e outras pautas eles não aceitam. E o Lula quer aumentar essa influência e é uma tentativa de garantir 2023, até mesmo tirar o PP do bloco de apoio de algum candidato de oposição, que poderia ser com Jair Bolsonaro, que pode ser com Ratinho Júnior, e assim por diante, Paulo Caetano. Então, a briga vai ser grande e o Lula está tentando se armar para derrubar partidos que tenham muito tempo de televisão que possam ir com o adversário dele. Paulo Caetano. Ângelo. Essa notícia foi dada em primeira mão pela coluna da Associação dos Jornais Diários do Paraná no dia 2 desse mês, tá? Não é uma notícia nova. E partiu, não do Hugo Mota, partiu do Ricardo Barros. Ele se ofereceu. Ele falou, ó, quando tem problema, sim, eu sou um ótimo articulador. Em elogio e autocrítica ele não é muito bom. Mas ele falou, ó, eu sou um ótimo articulador, pode me chamar. Chama o Ricardo que eu vou. Faltou trocar. Chama eu. Né? Me chama, como diria o Lobão. O Ângelo, essa é a história do Ricardão? Chama o Ricardão? Não, chama o Ricardo. Não, chama eu. Ele se ofereceu. Aliás, vamos de novo, nós estamos na metade do governo Lula e desde fevereiro do ano que o Lula tomou posse, 2023, vem se falando, o Ricardo vai ser isso, vai ser chamado do ministério, vai assumir liderança. Passaram-se metade do mandato. Passou-se metade do mandato. Então pode até ser que venha. Mas a iniciativa, essas conversas só vêm dele, não vem de Brasília. É óbvio que ele teve com o Lula, porque o pessoal do PT, nem o pessoal do PT desmentiu, pouco antes da eleição. Foi a articulação dele para eleger o irmão prefeito de Maringá. Então ele foi lá conversar com o Lula, tal, aquele esquema. Tinha gente até desconfiado que tinha gente do PT aqui fazendo corpo mole. De qualquer forma, ele, nessa parte, ele é bom, coordenou uma campanha vitoriosa, ele e a mulher dele ajudaram a coordenar a campanha do Severino. Mulher dele? A Cida Borghetti. Ela era deputada federal, ajudou a coordenar a campanha do famoso Severino Araújo, Cavalcante. Severino Cavalcante. Foi o pior presidente da Câmara dos Deputados, teve um mandato cassado por pegar dinheiro do dono do restaurante, de um dos restaurantes dos anexos lá do Congresso Nacional. Então, nessa parte ele tem experiência, foi líder do Bolsonaro, está aí para ser preso. Então, ele tem realmente um cabedal, tem um patrás-mente legal. Agora, eu duvido que o governador Ratinho Júnior mantenha, hoje ele não tem nenhum maringaense no secretariado. Ele tem um representante do PP, que é o Ricardo Barros. Mas ele vai ter o do Carmo na Secretaria do Trabalho e manter o Ricardo na Secretaria dos Comércios? Acho muito difícil. A gente não tem nada hoje. Na sexta ele falou da possibilidade do Ulisses. Sim, mas ele não falou o nome de secretaria. Ele pode dar a Secretaria da Mulher para o Ulisses.
Depende. Se ele der alguma secretaria, estou te falando isso porque eu sei. Falou, depende, só aceito, o prefeito só aceita dependendo do cargo que for oferecido. Senão ele recusa e vai ser o quê? Influencer. Vai trabalhar na área de comunicação, na qual, já publiquei isso, ele está bem estruturado. Todo mundo sabe nos bastidores. Ninguém tem coragem de falar, nem eu. Vai, professor Jair. Não. Eu ouvi que ele volta a advogar. Bom, professor, é difícil, hein? Professor, vai lá. O Ricardo... Possibilidade do Ricardo ser líder do presidente Lula. Paulo, no tweet, tá? Paulo, a revista Isto É, já dia 29 de maio de 2024, publicou: Lula dá um afago especial para o Ricardo Barros. Né? Ele disse, apareça. Né? Ou seja, é um claro convite do Lula ao Ricardo. Depois, na Folha também, Lula conversa com o Ricardo, pré-candidato ao Senado, já em abril, tá vendo? E aí você vai indo. Outubro de 2024, Ricardo Barros, da liderança do governo Lula no Congresso, tá aí. Encontrei o ex-ministro, né? E aí o colunista blog do Ismael fala, encontrei e ele já me avançou. Né? Outra interessante, a irritação de Bolsonaro com elogios de aliados dele ao programa do Lula. Ele veio acompanhando o Silvio, e o Ricardo Bolsonaro. fala assim, excelente iniciativa do governo federal. E estamos falando de janeiro de 2024. Então, desde janeiro... Estou falando de fevereiro de até 2023. Eu estou antes do senhor. Desde janeiro já temos isso, né? Procura, você vai achar fevereiro de 2023, já se falava que o Ricardo ia ser chamado para ministro da Saúde no lugar da Anísia. Claro, você já E não aconteceu. Pô, a Anísia tem, inclusive, pode sair agora. Mas tem aquela história do tomou café com Lula, né? Que o pessoal do PT não queria aceitar. Também lá em abril de 2024. Sabe o que eu acho interessante? Vai, Quem fica Regina. ouvindo vocês aí falando, parece que o Ricardo Barros é absolutamente ninguém, né? E ele é, Não, ele é uma figura mas ele é importantíssima, uma claro. Pelo potência. contrário, estamos falando... Ele é uma força. Porque Não, ele é importante nesse circuito. Claro. mas a Exatamente. maneira como ele colocou, como você, vou pegar no seu pé assim, Pô, como tanto se fosse que a- indo acho- lá, tô indo atrás, tô chorando o lugar. Não é assim, a gente sabe que não é assim. Que Tanto é- todas as articulações que acontecem, É. e não é de hoje, passam por ele, sim, porque eles, a família inteira, e ele em especial, é uma grande potência dentro do país e ninguém aqui pode dizer nada ao contrário. Independente Não, do teu ninguém tá gosto, da falando tua o amizade, contrário. ou de vocês, Deixa de ela, vocês não, acharem que deixa sim, ela de vocês falar. acharem que não. Depois, eu tenho que falar assim, porque isso é uma verdade. Eles são conhecidos no Brasil inteiro, tanto ele como a nossa ex-governadora Cida Borghetti, né, a esposa do... Mas você não falou Mas do não é Dona Cida? esposa? Dona Cida Borghetti, eu falo com respeito, sim, e falarei sempre. Então não tem como negar esse tipo de coisa. Não tem como negar. E essas articulações que estão acontecendo aqui agora, para quem não sabe, já começaram porque, além de tudo, a campanha para 2026 já se iniciou. Termina uma, automaticamente inicia a outra, e a partir do ano que vem será intensificada. Então, é normal que haja essas modificações. Fale, Ângelo Rigon. É o seguinte, ele é conhecido em Brasília desde que está lá. Não, sem Ele tem adjetivo. os méritos dele. Mas, claro, não posso, mas quem não há botou esse dúvida. apelido dele não fui eu. Não, foi, não fala não. Foi o Riquião, que era Não, mas governador. tudo bem, mas Então não precisa- posso falar que ele é eleitão não precisa vesgo? reproduzir, não precisa. Mas é o que corre em Brasília. Leitão Vesgo? Riquião inventou isso. Não, fui eu. Ângelo, não cria tumulto, Eu não criei Você essa tá palavra. dizendo- Há uma notícia interessante. Em 2022, na Gazeta do Povo, o líder do governo do Jair Bolsonaro, que era justamente o Ricardo Barros, diz que o Centrão negociará a governabilidade com qualquer presidente eleito. Ora, é isso que estamos vendo. Governabilidade se negocia com qualquer presidente eleito. O Lula é o presidente eleito. E aí, então, governabilidade se discute com o PP, que é um partido importantíssimo. Claro, e lá em Brasília, vamos lembrar o exame da ordem que eu perguntei para o candidato aqui a presidente. Quem teve coragem de pedir o fim do exame da ordem? Ricardo Barros. 7 horas. Quem teve Meu coragem... Deus. Não, peraí. Espera. Eu vou ficar com a pecha agora. Que Houve a votação para você emitir certidão de nascimento e casamento de graça em cartório para pobre. Quem votou contra do Paraná? Ricardo Barros. Vamos lá, eu vou Então, assim, ó, eu só porque estou reproduzindo uma verdade, o apelido dele era office boy de luxo. Não, Não não. posso fazer. Ai, Cê Ângelo, gosta, meu né? pai. 7h53, cara, ó.